O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele que me ordenou e o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos na 4ª semana da Páscoa. O Espírito do Bom Pastor, Jesus ressuscitado, continua a animar os discípulos na missão. Com a leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos alguns aspectos importantes da organização e da expansão do cristianismo. Se realiza aquilo que nós meditamos nesta semana: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. É Jesus Cristo ressuscitado, em seu nome, que os discípulos anunciam a salvação. E nós vimos como a igreja, a partir do anúncio, se espalha e cresce. Ontem ouvimos que, por causa das perseguições, os discípulos vão seguir pelo litoral do mar Mediterrâneo, vão chegar a Fenícia, que na verdade era um conjunto das cidades bem organizadas, interligadas entre si, pelas rotas de comércio. Os discípulos, os missionários vão usar exatamente estes meios de comunicação, de transporte para anunciar o Evangelho. Ouvimos que chegaram a uma cidade de Antioquia, uma cidade importante. É uma porta de entrada do Oriente Médio para o Oriente Longínquo. Um caminho bem conhecido entre as montanhas que se entrava para o Oriente. É naquele lugar que a igreja vai se organizar como comunidade daqueles que acreditam em Cristo. Ouvimos que pela primeira vez os discípulos são chamados cristãos, ou seja, aqueles que seguem o Cristo Jesus. Os Atos dos Apóstolos mostram também como a igreja ela
de fato, é organizada na sua liturgia, no seu modo de anunciar o Evangelho. E como Deus prepara, tá, as pessoas pela conversão de Saulo e Paulo apóstolo, lá em Damasco, razoavelmente perto de Antioquia. Agora o Barnabé vai buscar o Saulo em Tarso, porque provavelmente retornou à casa paterna, ao lugar do seu nascimento, e vai trazer Paulo para Antioquia. Vão trabalhar 1 ano como catequistas, como aqueles que anunciam a boa nova. Mas se o Espírito do Senhor vai dizer, me separem o Barnabé e o Paulo. E eles vão jejuar, vão impor as mãos sobre os dois. Aliás, serão 3, porque também Barnabé traz um jovem, João Marcos. E estes 3 são enviados como missionários. Assim começa a missão que conhecemos como 3 grandes viagens missionárias de Paulo apóstolo, no início junto com Barnabé, depois com outros colaboradores, vai fundar numerosas comunidades na Ásia Menor, hoje na Turquia. Eu tive a graça de peregrinar aquele lugar. Nós, frades, temos algumas casas, conventos que nós chamamos da Terra Santa, porém aquela Terra Santa marcada pelo anúncio dos apóstolos, começando pelo Líbano, pela Antioquia, Esmirna, hoje uma grande cidade, Izmir. Por uma coincidência, esta missão começada pelo Paulo e Barnabé, ela continua ainda. Mesmo que a Turquia é um país muçulmano, porém não dá para apagar aquilo que os primeiros discípulos do Senhor, apóstolos, colocaram como pedra fundamental. Portanto, esta missão continua. São meus co-irmãos frades, Frei Martin, que é bispo da Esmirna, onde um dos famosos bispos era São Policarpo, discípulo de João. O Frei Dominique, que é o bispo hoje no Irã, em Teherã. O Frei César, que é o bispo no Líbano, bispo do Vicariado Latino, dos cristãos. Todo o trabalho dos missionários que o Paulo e Barnabé vão iniciar, ele continua até hoje. Mas a liturgia que celebramos não faz apenas uma memória do passado. Todos somos chamados a seguir Jesus Cristo, a sermos discípulos e missionários. Na mensagem que o Papa Francisco enviou por ocasião da Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, domingo passado, domingo do Bom Pastor, ele nos fala da necessidade de nós sermos peregrinos, missionários da esperança, neste mundo que carece exatamente da esperança, com tantos sinais do desânimo, da morte, das guerras que continuam. Os cristãos devem continuar. O Papa Francisco quer que o nosso anúncio será exatamente testemunho da nossa vida. Quer que nós levamos esta certeza da presença de Jesus ressuscitado na comunidade, mas também na vida, na experiência de fé de cada um de nós.
esta missão não é a nossa missão, é da igreja, ou muito mais é de Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, ele fala claramente: quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou e o que eu devia falar. Neste discurso de despedida, o Senhor Jesus exatamente ora por nós, para que sejamos um, como Ele é um com o Pai. Ora para também aqueles que vão acreditar na sua palavra, ou seja, nós somos aqueles que recebemos o dom da fé pelo anúncio dos primeiros missionários, e a igreja deve continuar esta missão. Celebrando esta Eucaristia, na certeza que o Senhor ressuscitado está presente no meio de nós. Na sua palavra, que possamos o reconhecer também ao repartir o pão, porque a Eucaristia é exatamente este único modo em que nós podemos reconhecer o Senhor ressuscitado no meio de nós. E com esta força, somos chamados a continuar a missão de Jesus no mundo de hoje. Vamos, portanto, com toda a confiança, depositar diante do altar esta Eucaristia as nossas preces, as intenções da Igreja.